Ok, então seja bem-vindo à segunda parte da série de Web Years. Vamos analisar a teoria do leilão, o perfil de volume e a microestrutura, e adicionar isso em cima do que aprendemos na primeira parte. Isenção de responsabilidade de risco, negociação de ações e futuros envolvem risco substancial de perda, não é adequado para todos os investidores, o desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Para obter mais informações, você pode ir para bookmap.com, tornar-se um membro lá, e você tem acesso a muitos dos recursos gratuitos, e você pode entrar em contato conosco no suporte em bookmap.com. E eu quero mostrar-lhe onde você pode encontrar Bookmap. Você recebe uma avaliação gratuita com ele. Então é só clicar aqui no bookmap.com, é só clicar em preços, descer aqui, e você pode ver as diferentes versões que temos. Então você tem um período de teste de 14 dias com esses e você pode ver os que temos aqui com o básico. Temos básico e avançado, e também temos o feed DX que está disponível. Isso é para ações, ok? Mas se você tiver o básico ou avançado, você também pode adicionar o feed DX. Este é apenas um pacote com o feed DX, ok? O feed DX é para ações, ok? A Bookmap agora trabalha com ações. E outros recursos aqui, inscreva-se ou siga-nos no Twitter, e então você receberá as informações mais atualizadas e para aqueles de vocês interessados nas gravações do webinar bem que você pode ver aqui em nossa página do YouTube você pode se inscrever e você vai obter o mais recente. Alerta quando os Web Years são carregados aqui e deixe-me mostrar-lhe onde está na lista de reprodução como ok, então isso é para o webinar de ontem. Há uma nova playlist para o curso de educação Bookmap, clique sobre isso, e você pode ver o de ontem aqui. Ok, e o de hoje vai estar lá dentro também. Você também pode vê-lo na playlist de Web Years gravados aqui, mas provavelmente tiraremos isso em um futuro próximo. Está bem. Ok, bem, vamos entrar e começar com a teoria do leilão, o perfil de volume e a microestrutura com o Bookmap. E um pouco sobre mim, 10 anos de negociação em uma variedade de mercados, especialista em produtos na Bookmap, liderando a educação de negociação na Bookmap, e especialista em fluxo de ordens e microestrutura de mercado. Acabei de mostrar o Twitter, etc. Então, vamos aos gols de hoje. O que estamos vendo? Tudo bem, é uma introdução à teoria do leilão, perfil de volume, microestrutura. Veremos o fluxo de ordem histórica em suas aplicações. Começamos a entrar nisso um pouco ontem. E então vamos olhar para duas estruturas simples aqui, faixa limitada e tendência. E também vamos tocar nas naturezas fractais dos mercados e depois vamos acabar com alguns exercícios de treinamento. Ok, vamos ver, perguntas, eu vou responder perguntas no final, então basta inseri-las agora quando você tiver o pensamento e eu vou chegar a elas no final da apresentação. Tudo bem, ok, então ontem passamos por cima da cúpula, mas vamos ir além daquela cúpula tradicional ou escada de preço, ok? Porque ela só exibe os dados atuais do mercado, o que é ótimo. Você sabe, você recebe seu lance e oferta em tempo real, seu preço atual, o último volume negociado e o spread. No entanto, é passageiro, ok? Ele é exibido apenas por um momento, e então é difícil lembrar dessas áreas. A cúpula histórica, no entanto, tem essas vantagens distintas. Bem, todos esses dados atuais são registrados e plotados no gráfico, o que permite que você veja facilmente esses dados e como eles se desdobraram em detalhes, certo? Assim, você pode entender facilmente os dados atuais e o contexto dentro dos períodos anteriores, e isso é uma vantagem real sobre a concorrência, ok? Isso te dá muita visão do potencial do comportamento futuro aqui, ok? Então, uma rápida resenha do livro, aqui está uma cúpula regular ou tradicional. Você pode ver a profundidade aqui na oferta, a profundidade no lance e, em seguida, seu último preço negociado aqui, e melhor lance e oferta. Então esta é a cúpula atual no Bookmap como revisamos ontem,
mas o ponto que estou tentando fazer aqui é que toda essa atividade nessa cúpula atual é registrada, e depois é transposta para o gráfico historicamente. Então, por exemplo, podemos apenas olhar para este exemplo muito simples. Você pode ver que eles estavam licitando aqui anteriormente, então eles puxaram essa liquidez à medida que o preço está caindo, e então eles começaram a adicionar novamente. Registrar ou entender isso em sua mente dentro de uma cúpula será muito mais desafiador. E você vai ter que observar essa área, bem como as outras áreas aqui em cima. Olha como eles estão baixando a oferta com maior liquidez aqui, ok. Está tudo aqui no bookmap gravado para você, então você tem uma referência e entendimento muito rápido e fácil para o comportamento naquele leilão, ok. Ok, então vamos aplicar isso. Agora, nós olhamos para isso ontem, mas agora vamos aplicá-lo em uma estrutura. Vamos ter um contexto estrutural mais amplo, e sim, temos esse registro dessa intenção de comércio nessas áreas anteriores, fácil de comparar com a cúpula tradicional, fácil de ver em comparação com aquela cúpula tradicional, e depois se aplica a essa microestrutura. Queremos entender o contexto daquele leilão e como eles se comportavam anteriormente, se comportando atualmente, e então na lição avançada vamos adicionar alguns estudos e filtros adicionais. Mais uma vez, leva essa percepção para essa futura atividade de leilão e comportamento antecipado. Então vamos olhar para a estrutura e microestrutura aqui. Aplicação da teoria do leilão, perfil de volume no contexto daquele leilão e das transações. Ok, então uma revisão de ontem da primeira parte, os dados históricos da cúpula. Vamos dar uma olhada no que cobrimos ontem aqui, muito rapidamente. Olhamos para os desequilíbrios no leilão, olhamos para a atividade de varredura no livro, absorção e exaustão, e vamos dar uma olhada aqui. Vamos usar um gráfico simples e vamos levá-lo mais longe daqui, ok. Tudo bem, então a primeira coisa, identifique muito rapidamente a atividade de varredura que cobrimos ontem, ok. Vemos a varredura da tabela de preços aqui para o lado negativo. A rejeição volta para o meio, ok. A mesma ação ocorreu aqui, tudo bem, com essa varredura. Essa varredura foi um pouco diferente, ok. Podemos ver a varredura aqui embaixo, e permanecemos abaixo de uma microfaixa. Você pode ver mais uma varredura aqui embaixo e esta rejeitada, e, de fato, varreu para o lado oposto desta faixa. Então, os desequilíbrios do leilão que reconhecemos ontem ocorreram em algumas dessas pequenas áreas aqui, como você pode ver. Pontos de exaustão onde há falta de atividade comercial. Podemos ver aqui, aqui e aqui, bem como essas outras áreas. Ok, agora vamos usar todas essas informações aqui dentro da estrutura. Ok, então nós apenas revisamos isso e revisamos as lições da primeira parte, mas agora vamos extrapolar esses dados para a microestrutura em contexto, ok? Com a teoria do leilão e uma compreensão mais ampla dessa atividade de leilão. E vamos cobrir alta liquidez de curto prazo e alta liquidez de longo prazo. Ok, então vamos dar um passo atrás na teoria do leilão. O que é? Tudo bem, o preço pelo qual um ativo é negociado é representado pelo preço mais alto que um comprador está disposto a pagar e o menor preço que um vendedor está disposto a vender. Os compradores entram em lances competitivos e os vendedores e suas ofertas competitivas. Essas ordens são combinadas e executadas com o agressor dentro do processo de leilão. Parece simples o suficiente. Vamos dar uma olhada aqui em nosso exemplo simples novamente e vamos cobrir a liquidez de longo prazo. Então, se dermos uma olhada aqui no que está acontecendo neste gráfico, primeiro vamos identificar onde os participantes estão neste leilão. Com base nessa teoria do leilão aqui, os compradores e os vendedores, onde eles estão? E estamos procurando a maioria deles. E podemos encontrá-los aqui.
Ok, muito simples de identificar e reservar mapa nesta cúpula histórica. Porque você pode vê-lo. Aqui está o comportamento deles. Você sabe, eles estão ficando no livro. Eles querem ser vendedores nessas áreas. Eles querem ser compradores nessas áreas. Estamos procurando a maioria desses participantes, e você pode ver que estamos canalizando entre esses dois. Esse é o leilão atual em uma escala maior aqui, a escala estrutural que estamos olhando. Ontem estávamos olhando apenas para mecânicas básicas e agora estamos aplicando essas mecânicas básicas à estrutura maior, ao quadro maior dentro deste livro de ordens de limite histórico. E podemos começar a identificar desequilíbrios nesse leilão como fizemos anteriormente. Vemos alta liquidez aqui, de curtíssimo prazo, embora esteja no livro por apenas um curto período, e depois é puxada. Então, que comportamento é esse? E você pode ver e nós entendemos como isso da lição de ontem afeta o preço. Então, vamos fazer uma distinção entre dois tipos diferentes de liquidez. Alta liquidez de longo prazo e alta liquidez de curto prazo. A liquidez alta de curto prazo é alta liquidez, mas está brevemente no livro. Cria um grande desequilíbrio de leilões. Esta é uma informação nova para os participantes do leilão. Distorce esse leilão e repele o preço. O preço reage à diferença de oferta e demanda, esse desequilíbrio. Entenda o contexto da área. Estamos perto de áreas de liquidez de longo prazo? Quais são as relações e as oscilações nessa microestrutura e a relação com o volume? Ok, então vamos usar uma analogia aqui para definir isso um pouco melhor aqui, mas vamos passar para a alta liquidez de longo prazo. Essa é a alta liquidez que permanece no livro. Define o leilão como estávamos apenas olhando. Ok, isso já foi digerido, essa informação, pelos participantes do leilão. Ele sabe onde o mercado pode negociar. Ele sabe que pode negociar encontrando aquela liquidez maior que está no livro há muito tempo. E geralmente o que está ocorrendo é que temos canalização entre essas áreas de liquidez de longo prazo. Esse tipo de liquidez pode atuar como um ímã. Não repele preço, pode atrair preço. É porque está lá há um tempo, já está entendido e compreendido, e o mercado sabe que pode negociar lá. Então, o mercado precisa de liquidez para negociar. Se não houver equilíbrio nisso, ele entende onde pode ir para o comércio. Ok, está sempre buscando essa liquidez maior. E então entender o contexto dessa alta liquidez de longo prazo. Há mais ou menos liquidez em torno da área, ou eles têm a tendência de puxar essa alta liquidez à medida que o preço se aproxima dessa área. Então, vamos novamente, vamos dar uma olhada no quadro geral aqui. Temos nossa liquidez de longo prazo, e esses desequilíbrios de leilão são a alta liquidez de curto prazo. E podemos ver como funciona. Podemos ver como temos um desequilíbrio aqui no leilão. Está pressionando o preço para cima nessas áreas aqui em cima, e essa liquidez de longo prazo. Também podemos começar a avaliar o contexto dessa liquidez. Esses são dados bastante perspicazes para dar uma olhada aqui, porque eles estão fornecendo alta liquidez aqui na oferta, mas eles estão puxando essa liquidez aqui. Mas olhe um ponto acima aqui, em 57,67, eles estão esperando aqui. Então, não vamos para cima e testamos essas áreas, mas talvez elas puxem liquidez aqui. Os compradores vão cobrar por essas áreas, e então talvez tenhamos uma rejeição e voltemos para baixo. Então você pode ver que eles estão fazendo isso dos dois lados aqui. Temos maior liquidez aqui, e depois aqui embaixo também. Então, estamos contextualizando essa área também. Então, de qualquer forma, você pode ver como essas áreas definem esse leilão, e então você pode ver os desequilíbrios nos SKUS e como isso afeta o preço dentro desse leilão de prazo mais alto.
Então agora vamos entrar mais sobre a teoria do leilão e o equilíbrio dentro de um intervalo. O valor do ativo é determinado dentro de um equilíbrio de uma faixa, e quando o preço sai desse valor de intervalo, então é aí que se ele é muito alto, geralmente o que ocorre é que você encontra vendedores responsivos. Se o preço for muito baixo fora dessa faixa, você encontrará compradores responsivos e o preço retornará ao seu equilíbrio de faixa de valor. Então, em um gráfico de velas, esta é uma teoria clássica de leilão aqui. Vendedores responsivos no topo aqui, compradores responsivos nessas áreas. Você pode ver muitos WICS aqui, comprando e vendendo na extensão das faixas. No Bookmap, ou naquele livro de ordem de limite histórico, aqui estão eles. Os vendedores dispostos aqui em cima, fora da faixa, este é o mesmo exemplo que estávamos olhando, e então esses são os vendedores responsivos, e os compradores dispostos ou compradores responsivos aqui fora da faixa. Então, por que o preço volta para essa faixa? E vamos usar uma analogia simples aqui dentro de um leilão para basicamente qualquer coisa, olhando para um computador, um carro, uma pintura, o que quer que seja. Vamos entender o cenário de preço mais alto aqui nesse comportamento de leilão. Bem, estamos com um preço mais alto, há menos compras. O valor é superfaturado. As pessoas vão esperar por preços mais baixos. Esse vai ser o comportamento normal neste leilão. E você vai encontrar mais vendas. Você vai encontrar a obtenção de lucros. Você vai encontrar alguém que estava com estoque e vai estar distribuindo. Eles estão procurando obter um bom preço para vender em áreas mais altas. E com preço mais baixo. Qual é o comportamento do leilão lá? Bem, você encontra mais comprando. O valor é que está à venda. E o que se costuma encontrar é acúmulo de estoque. Você encontrará compradores. E você vai encontrar menos vendas. As pessoas que já estão com esse estoque vão esperar por preços mais altos. E, em geral, isso é muito geral aqui, mas você geralmente verá o retorno do preço de volta ao seu valor médio estatístico. Então, para os comerciantes, está desvanecendo as bordas externas de volta ao valor. Tudo bem, vamos dar uma olhada em um perfil de volume. E vamos olhar para o saldo da transação dentro de um intervalo. Distribuição única equilibrada de volume. Tenho certeza de que muitos de vocês estão muito familiarizados com isso, e então vamos analisar a aceitação de tempo e preço dentro dessa faixa. Então aqui está o nosso mesmo gráfico, o nosso mesmo exemplo, e podemos ver o tempo e a aceitação dentro dessa faixa aqui, a aceitação de preço. Nossa maior liquidez aqui e nossos vendedores responsivos nessas áreas e os compradores aqui embaixo. E vamos dar uma olhada em um perfil de volume agora. Distribuição única de volume muito equilibrada. Esta é a sua típica curva de perfil em forma de sino. E você pode ver que a maioria das negociações ocorre bem no meio aqui. Então aqui está a nossa liquidez de longo prazo, canalizando entre elas. E agora vamos dar uma olhada no perfil, os componentes aqui, o VWAP, o POC, o nó de alto volume, o nó de baixo volume. Tiago já está falando de área de valor alto, área de valor baixo. Então eu não vou entrar nisso, James, mas apenas isso é uma estatística, é um detalhe sobre essa informação aqui. Se vocês quiserem olhar para isso, vocês são mais do que bem-vindos. Há muitas informações na web sobre isso. Então, basta olhar para os componentes simples aqui de um perfil de volume. O nó de baixo volume, estamos olhando para nós de baixo volume nas bordas aqui. Vemos que não há venda nessas áreas ou não há compra, basicamente não há volume ou muito pouco nas bordas.
Nosso nó de alto volume, NPOC, está bem aqui no meio. Este é o preço mais negociado aqui desta faixa. E também temos o VWAP aqui, e você pode ver que é essa linha branca aqui. Esse é o preço médio avaliado. Assim, o VWAP é diferente do nó de alto volume ou POC. E vamos olhar para alguns perfis de volume distorcidos também, já que estamos cobrindo o perfil de volume. Isso dá uma visão da ação do preço dentro desse intervalo. Vamos falar sobre perfis em forma de B e perfis em forma de P. No formato B, são mais transações ocorrendo em áreas mais baixas e, em seguida, em forma de P, mais transações em áreas mais altas. E os insights que isso pode dar? Bem, temos interesse em uma área enviesada, certo? Então depende. Isso tudo é contextual, e prazos mais altos fazem a diferença aqui. Mas será que vai ser uma armadilha de volume nessas áreas mais baixas, ou áreas mais altas, ou você vai ver reversão, ou tendência, você sabe, haverá descoberta de preços fora dessa faixa, e então começamos a entrar em um ambiente de tendências? Ok, é tudo contextual, tudo bem, dentro desse quadro maior. Ok, então aqui está o nosso enviesado, nosso formato B aqui, quase uma distribuição dupla basicamente, mas você pode ver que há mais volume negociando nas áreas mais baixas aqui, e você pode ver isso muito claramente aqui com os pontos de volume também. Então, se mais transações estão ocorrendo em uma área mais baixa, bem, talvez você comece a antecipar mais negociação para o lado negativo na descoberta de preços. Mas se você der uma olhada também em parte do volume e que tipo de volume é, e é aí que isso importa nesse contexto, como você pode ver há muito volume de compra aqui embaixo em comparação com a venda. Então, talvez algum acúmulo e depois continuação para o lado positivo. Mas note novamente, a alta liquidez aqui, estamos canalizando entre áreas de alta liquidez aqui na oferta e depois aqui na oferta. Alguma absorção até esta área, como você pode ver, e alguma absorção aqui embaixo também. Vamos dar uma olhada em um perfil em forma de P. A distribuição enviesada agora está no lado positivo, e faz esse tipo de perfil em forma de P. E você pode dar uma olhada na maioria do volume, então esses agrupamentos de volume dentro do intervalo. Você pode ver, novamente, o intervalo aqui. Nossa maior liquidez está em baixa em algumas das áreas mais baixas, liquidez de longo prazo, e então você pode vê-lo aqui na oferta, em alta em algumas dessas áreas aqui. E canalização entre essas áreas. Tudo bem, então vamos dar uma olhada na análise avançada dentro do intervalo. Ok, o exemplo de distribuição única, e nós vamos, porque há todos os tipos de coisas que você pode ver dentro desta ação de preço. Exaustão, absorção, stop runs, armadilhas, rejeição de preço, retorno ao valor. Há uma natureza fractal desses mercados. Podemos ver padrões dentro de padrões. E então vamos aplicar o que aprendemos na lição 1 ontem, alguns dos exemplos de fluxo de ordem. Coloque tudo isso em contexto, leia-o e podemos antecipar a atividade de preços futuros. Então aqui está o nosso exemplo. Por exemplo, a nossa liquidez de longo prazo, vemos nossos desequilíbrios aqui com essa liquidez de curto prazo. E vamos dar uma olhada aqui, ok? Nossos pontos de exaustão aqui, e vemos aquela varredura do livro aqui para o lado positivo, uma rejeição completa dessa área, o preço volta para a faixa. Então você sabe, este vai ser o seu stop run. Por quê? Ok, porque já temos áreas de exaustão aqui. Portanto, parece que os traders podem estar se voltando para um retorno à média. Talvez eles estejam começando a se posicionar, procurando um retorno a esse meio, e então você pode ver que subimos fora daquela área, e depois voltamos para dentro.
E aí a mesma atividade ocorre aqui embaixo. Vemos nossos pontos de exaustão aqui embaixo. Temos um balanço aqui embaixo também. E olha como a gente toca abaixo dessa área aqui, pega a liquidez e depois troca de volta para o outro lado da oferta, onde encontra liquidez aqui na oferta. Ok, então novamente muito atividade e muito trap. Você pensaria que olhando para este perfil muito simples aqui que isso vai ser muito fácil desvanecendo bordas fora e retorna à norma. Na verdade, há muita coisa acontecendo e pode ser muito complicado negociar. Na verdade, você conhece essa maior liquidez, como observado anteriormente. Você pode ver como eles estão puxando aqui. Há potencial aqui para os compradores continuarem em alta, mas eles vão esbarrar em maior liquidez em um nível mais alto. E então, se esses caras estão errados e vemos muitas vendas, os vendedores responsivos retornam de volta e provavelmente atingem o outro lado da faixa. Eu acho que qual é a estatística? Eu ouvi de muitos comerciantes, se você pegar um preço que sai da faixa de negociação, rejeita e volta para o meio, que há uma chance de 80% de ele retornar e testar o outro lado dessa faixa. Ok, e foi exatamente o que ocorreu aqui duas vezes neste exemplo. Aqui está o único exemplo do lado de fora, e depois o retorno volta para baixo, e faz uma baixa mais baixa aqui. E então olhe para este exemplo aqui. Nós temos uma baixa mais baixa, ela testa essa área, e a gente volta para cima e testa o outro lado e realmente faz uma alta mais alta dentro da faixa. E isso é apenas a partir de identificar algumas das mecânicas de mercado que estávamos olhando ontem e começar a aplicar isso dentro dessa faixa estrutural maior. Mas também podemos ver aqui as faixas fractais dentro dessa faixa maior. Então, novamente, podemos começar a aplicar o que aprendemos ontem com a mecânica básica. Temos o nosso stop run, ou o nosso sweep aqui, é rejeitado, volta para o meio, mas temos um fractal aqui. Estamos aceitando agora em um nível mais alto aqui fora dessa pequena faixa aqui. E você pode ver que há tempo e aceitação nessa faixa microestrutural. Bem, o que ocorre aqui? Temos, novamente, uma varredura do livro. Nós varremos para baixo e aceitamos abaixo em uma nova faixa aqui, uma faixa dentro de uma faixa. Ok, bons pontos de exaustão aqui em cima, mas vendendo para o lado negativo. Nós temos esse pouco de extensão aqui e rejeitamos e voltamos e trocamos fora dessa faixa micro para uma nova gama micro aqui no lado positivo. Ambiente muito trap e um monte de coisas acontecendo aqui. Tudo bem, então vamos agora dar uma olhada em algum desequilíbrio, não equilíbrio, mas desequilíbrio na teoria do leilão, e vamos aplicar isso a uma tendência. Ok, então um desequilíbrio é um transtorno dentro do ambiente equilibrado de leilões. O preço sai dessa faixa, nos breakouts o que você começa a ver é uma grande compra iniciada. Não é compra responsiva, é compra iniciada. E redefine o valor para o lado positivo. Nas quebras, você tem grandes vendas iniciadas, e isso redefine o valor para o lado negativo. O preço de reavaliação aceita fora dessa faixa de valor original. Essa descoberta de preço, geralmente vemos continuação na descoberta de preço no movimento dos compradores ou vendedores iniciados. Essa reavaliação, ela vai se repetir e aí você vai ter uma tendência começando. Então, como neste exemplo aqui, essa tendência nunca começou. Vemos os valores mudarem aqui, mas não vemos um ambiente de tendências. Ok,
gráfico de vela simples e tendência de alta, é aqui que podemos encontrar nossos compradores iniciados neste ambiente de tendências. O preço se move fora da faixa, os compradores iniciados aqui estão em alguns desses níveis, como você pode ver, e nós quebramos fora da faixa e temos tempo e aceitação acima dela. Nós realmente temos um bom reteste em uma gama micro aqui. E nós encontramos novamente, começou a comprar em torno desta área aqui que pressiona o preço para cima através desta pequena gama aqui e agora estamos em uma nova gama. Mais uma vez, encontramos a compra iniciada aqui nesta área e vemos um bom movimento para o lado positivo. E, você sabe, há muitas estruturas dentro de estruturas aqui, mas olhando para o quadro geral, essa faixa aqui, nossa ligação iniciada começa a ocorrer nesta área aqui, e nós rompemos fora dessa faixa, exceto que você pode ver o recuo para ela, e então a continuação. Ok, como é isso no Bookmap? Ok, podemos identificar muito claramente essa ligação iniciada. Ok, é muito parecido com um gráfico de pegadas, você vai começar a ver pontos de grande volume nessas áreas. Este é um pouco suspeito aqui embaixo. Essa é a ruptura inicial, mas você pode ver que há alguma compra aqui, uma puxada de liquidez, e então vemos muitas compras começando a tomar aqui também, e um preço puxando para cima. Podemos ver a aceitação aqui. Nós fazemos o nosso reteste. E depois olhe para a compra iniciada aqui. Pontos de grande volume. É isso que estamos procurando. Vai puxar o preço para cima fora dessa faixa de negociação. E foi exatamente o que fez. Movimento muito agressivo aqui, até maior liquidez. E isso acontece mais uma vez aqui. Ok. Mas começou a comprar fora de uma faixa, avanço e continuação para o lado positivo. Vemos isso mais uma vez aqui, mais uma vez em avanço para o lado positivo. Então é isso que puxa o preço para cima fora das faixas. E vamos começar a identificar o leilão. Essa liquidez de longo prazo, como está se comportando em algumas dessas áreas? Bem, podemos ver essa liquidez de longo prazo, foi inicialmente aqui embaixo, e depois vemos essa quebra para o lado positivo, mas onde está essa liquidez? Essa liquidez de longo prazo ainda está aqui embaixo. Mas essa compra iniciada aqui é o que a gente tem que nos puxa para essa liquidez de longo prazo que está esperando aqui na oferta. Você pode vê-lo muito claramente. Essas áreas são alvos para essa reavaliação de preço. Nesse ambiente de tendências, você geralmente não vê a liquidez seguindo para o lado positivo. Você pode ter esses desequilíbrios de curto prazo, e vamos passar por isso aqui. Então, essa alta liquidez de curto prazo, você pode ver em algumas dessas pequenas áreas aqui que meio que pressiona o preço para, você sabe, talvez incline um pouco esse leilão para iniciar os compradores a entrar. A gente vê isso o tempo todo, só aquela liquidez de curto prazo, ela não fica no livro por muito tempo, só distorce um pouco e dá um empurrão para o lado positivo. Ok, e agora podemos ver como desse desequilíbrio do leilão, como ele reage dentro do quadro geral aqui, dessa liquidez de longo prazo em uma tendência. Então, por que o preço aceita mais alto nessa tendência de alta? Bem, é uma reavaliação do ativo. Geralmente pode ocorrer, a reprecificação ocorre após um evento geopolítico ou econômico, pode ser algum tipo de notícia ou dado econômico, vemos continuidade dessa tendência maior. Isso também é possível. Portanto, já há um quadro maior de desequilíbrio de oferta e demanda, ou pode ser muito simplesmente esse desequilíbrio de leilão e ou grandes compras iniciadas em conjunto. Ok, e só isso permitirá que o preço seja negociado e aceite acima ou abaixo de uma faixa definida. Ok, e vamos apenas aplicar esse entendimento dentro da analogia aqui que usamos antes, comprando ou vendendo qualquer coisa.
Ok, computador, carro, pintura, o que quer que seja. Ok, estamos com um preço mais alto, por exemplo, nível. A demanda, há comportamento de demanda de leilões aqui. Há juros de compra em níveis mais altos. E há uma falta de venda em níveis mais baixos. E o preço se revaloriza nos níveis mais altos. Então é desse desequilíbrio aqui que estamos falando. E vamos dar uma olhada aqui, provavelmente seria mais fácil explicar aqui olhando para o gráfico. Então nós vemos nossos desequilíbrios de compra em algumas dessas áreas aqui, e isso puxa o preço para cima fora dessas áreas, e vemos compradores aqui, eles olham para todas as compras aqui, é onde ocorre a reavaliação. Se isso não leiloar adequadamente dentro dessa área aqui e você realmente não encontrar um comprador para apoiá-lo, isso será uma rejeição desse rompimento e um retorno de volta ao valor. Mas é aqui que ocorre a reavaliação com uma compra iniciada e continuação dessa compra. E aí temos a falta de venda aqui. Nossos pontos exaustivos em uma tendência, isso é muito típico. Em nosso reteste para o lado negativo, temos baixas mais altas neste ambiente. Temos pouquíssimos vendedores, e podemos ver isso aqui nas transações. Temos algumas vendas aqui, mas em comparação com os grandes pontos de volume verde aqui e aqui também, isso é uma falta de venda em referência a essas outras áreas. E isso é importante, é buscar reavaliação de preço e onde vai encontrar. Bem, ele vai encontrá-lo com a maior liquidez aquela maior liquidez que permanece no livro. É isso que está reavaliando o preço agora. É exatamente para onde está indo, está atingindo essas áreas. Podemos começar a entender e aprofundar os microníveis para entender o que exatamente está ocorrendo aqui, mas geralmente o que você obtém é muita absorção nessas áreas. E aí a gente volta a descer, a gente fica exaustão. E aí o preço só cobra através da agressividade dos vendedores ou compradores, os compradores nesse caso, cobram direto por essas áreas de alta liquidez. Eles levam tudo, varrem o livro. Então, agora estamos começando a compreender essa atividade abrangente fora dos intervalos e entender o tempo e a aceitação acima em um novo intervalo. Então, vamos abordar o perfil de volume e as transações dentro dessa tendência de alta. Temos uma distribuição múltipla de volume. Há vários nós de alto volume e nós de baixo volume, muito típicos desse ambiente de tendências. O breakout é estabelecido fora do intervalo, a aceitação do tempo nessa nova faixa e a quebra em uma nova faixa. Então aqui está o nosso perfil de múltiplos volumes em uma tendência, muito típica. Veja um perfil aqui, outro perfil, outro e outro. A tendência é de alta. E comece a extrapolar algumas das lições de ontem, entendendo a varredura do livro, e que você vai ter seus nós de baixo volume e alto volume em algumas dessas áreas aqui. Geralmente de onde partimos, embora vejamos grandes compras iniciadas em algumas dessas áreas em comparação com o volume na faixa, este é o seu nó de baixo volume, como você pode ver aqui. É um pouco maior aqui neste caso. Nosso nó de baixo volume está aqui, no entanto. Voltamos para testá-lo, e aqui está o nosso nó de baixo volume. Talvez seja um ou dois tiques para o lado positivo aqui. Mas você pode ver que a atividade de varredura para o lado positivo e agora realmente uma varredura bastante agressiva que nós não fazemos, nosso nó de baixo volume é um pouco maior aqui neste caso também. Está bem. Mais um aqui, nosso nó de baixo volume aqui também, quebrando fora dessa faixa e estabelecendo esse tempo e aceitação acima da faixa anterior. Ok. Olhe para nossos nós de alto volume em algumas dessas áreas aqui também,
E geralmente você pode alinhar isso bem no meio desses intervalos, você sabe, mais ou menos. Você pode ver um P-shaped aqui, talvez um pouco de P-shaped aqui. Mas estes são muito bem distribuídos. E o valor dentro de uma tendência? Vamos analisar o tipo de equilíbrio dentro desse ambiente de tendências. Quero dizer, originalmente falamos que era um desequilíbrio, mas há algo nisso. É assim que você tem suas linhas de tendência. Dá uma estrutura para esse processo de reavaliação do ativo. Absorção nas máximas mais altas, temos nossa realização de lucros, e depois exaustão nas máximas mais baixas, seguida de compras mais iniciadas. Como é isso aqui? É aqui que você obtém suas linhas de tendência e canalização, seu equilíbrio diagonal dentro da tendência estabelecida. E você pode ver aqui que realmente esse desequilíbrio aqui restabelece essa tendência. Então, você sabe, nós estávamos tendendo para cima, e você pode ver como isso veio bem de volta para algumas dessas áreas. Mas essa grande quantidade de compras restabeleceu essa tendência, e você pode ver como elas funcionam bem juntas. Ok, bem, vamos entrar em algumas análises avançadas dessa tendência. E alta liquidez e grandes transações, ok, absorção nas máximas mais altas, baixa liquidez e menos transações, exaustão nas mínimas mais baixas, ok, estamos cobrindo isso. Mas vamos ver também a força da tendência, ok. Nós apenas olhamos para isso nos movimentos diagonais, mas vamos olhar para alguns movimentos medidos aqui, ok. Ok, e vamos pular aqui e deixe-me mostrar-lhe os movimentos medidos, tudo bem? Natureza fractal nessa tendência. Temos nossos movimentos medidos dentro do recuo. São exatamente 10 carrapatos aqui, ok. Este é um movimento mais forte e quebra fora dessa faixa, na verdade são 12 tiques, ok, e isso se repete novamente aqui, ok. E então temos finalmente mais um para o lado positivo aqui, que é 10 tiques. É referência àquela que iniciou essa tendência. Esta tendência começa a diminuir potencialmente neste momento. São apenas alguns carrapatos de diferença, mas eles são mais ou menos os mesmos também. Mas você vai ver isso, e você pode relacionar isso com esse equilíbrio diagonal dentro dessa tendência estabelecida. Tudo bem, essa é a natureza fractal, eu meio que pulei na frente aqui. Mas tudo bem. A força dessa tendência, os movimentos medidos, e as corridas de parada e captura de liquidez, ok. Então vamos dar uma olhada aqui. Tudo bem, nessa forte tendência, temos nosso recuo para nosso nó de baixo volume, ou aquela última grande onda de volume ou atividade, ok. Então, quando você tem um movimento de tendência muito forte aqui, como você pode ver, nós nos movemos muito agressivamente para o lado positivo. Bem, olhe para o recuo. Nem voltamos. Não, na verdade, acho que chegamos muito perto do nó de baixo volume aqui. Mas foi aí que isso começou a comprar mais uma vez aqui. Então, o recuo é pequeno. O movimento para fora daqui foi muito forte, ok, então você não vai ter um recuo em algumas dessas áreas aqui embaixo, certo? E com esse ambiente de tendência forte. O mesmo ocorreu aqui, ok, movimento de tendência muito forte. Os recuos são muito rasos, ok. Agora, nesse movimento inicial aqui para o lado positivo, assim como esse último movimento aqui, temos um recuo para onde quebramos. Então, puxe para esse nó de baixo volume aqui e aqui, apenas basicamente para o carrapato. Assim, você pode começar a entender os pontos fortes desses movimentos e começar a antecipar recuos. E isso é tudo, você pode ver para onde todos nós estamos indo com isso. Amanhã vamos juntar isso em estratégias e configurações. Ok, cobrimos os movimentos medidos, mas tudo bem, vamos passar por alguns dos exercícios de treinamento aqui.
É isso para a segunda parte, entendendo as estruturas e o fluxo de pedidos, o fluxo histórico de pedidos e as transações e o perfil de volume dentro desse processo de leilão. Então, próximo passo, passe por essas microestruturas, aplique essa teoria do leilão e conceitos de perfil de volume a ela e, em seguida, marque vários exemplos no gráfico. Você pode usar o modo de repetição do Bookmap se você tiver Bookmap. É uma excelente maneira de revisar todos esses dados e estudar os movimentos de preços dentro dessas estruturas. Comece com um exemplo. Concentre-se em um gráfico, entenda os detalhes desse leilão e o comportamento da transação dentro desse exemplo e, em seguida, passe para o próximo e observe as variações no próximo exemplo. Quanto mais você passa por isso, mais você vai começar a montar esse ambiente, e então começar a antecipar talvez a profundidade do recuo e onde os compradores iniciados podem mais uma vez entrar e antecipar talvez a continuação aqui nessa tendência. Ok, tudo bem, e amanhã é só uma prévia aqui que vamos entrar nas aplicações práticas dessa informação. Vamos passar pelo contexto do leilão e da transação. Isso é muito importante. Queremos entender não apenas uma linha branca de alta liquidez, queremos entender o contexto dela historicamente e como ela se comportou anteriormente, ou eles estão agregando mais em uma área. Onde eles estão adicionando? Estão a acrescentar, digamos que estão na oferta, estão a baixar a oferta com mais liquidez, ou estão a retirá-la e a adicioná-la acima. Isso vai nos dar muito contexto e muita compreensão para o movimento antecipado. Ok, e então vamos juntar isso com a leitura de fita tradicional e onde essas transações ocorrem. E então nós vamos antecipar esse movimento de preço ok com uma estratégia ou uma configuração ok e vamos cobrir que amanhã tudo bem ok. Vamos a algumas dessas perguntas. Vamos ver aqui. DX é apenas para ações? Sim, é Guido, eu não sei se isso vai. Trabalho para outras plataformas. Temos um acordo com DX Feed. Ok. Você pode conversar com o suporte sobre isso no preço. Ok. Sim, Francisco, o preço vai subindo e subindo até encontrar esse vendedor. Sim, exatamente. Ok. Ok. Não, Francisco passou por cima da compra e venda iniciada também. Bem, quero dizer, geralmente você vai ver uma espécie de batalha no meio do valor e olhar para essas áreas do POC, e então você verá que começou a comprar ou vender, cobrando e ganhando impulso fora dessa área. É aí que essa reavaliação, muitas vezes, vai se repetir. Você pode vê-lo, Francisco. Quero dizer, é por isso que eu realmente imploro que você dê uma olhada em alguns desses gráficos, marque-os, e você verá o comportamento aqui. E acho que focar em um exemplo e depois acho que vai te dar muita visão para o movimento antecipado. Ah, obrigado, Maurício. Maurício, tudo bem, tudo bem. Poder. Há alguns dados que um bookmap pode ser alimentado, ok,
As informações de tempo e dados de vendas, você sabe, podem ir diretamente para, você pode exportá-lo como, para o Excel. Ok. Sidar, que também responde à sua pergunta. SJ, em meio a uma tendência, há como antecipar a quantidade de um exemplo de recuo? Sim. Não, eu acabei de passar por cima disso também. Então esses movimentos fortes aqui, e vamos entrar mais nisso nas configurações, mas você pode ver o recuo raso aqui. Mas nesse movimento inicial aqui, quer dizer, não é muito volume, e por causa disso isso começou a comprar nessas áreas aqui em cima, você tem um recuo muito mais profundo. Agora, você sabe, é contextual. Quero dizer, e se nos depararmos com uma liquidez muito alta aqui e eles forem muito, muito agressivos, e então você ver muitos, você sabe, começando a vender fora dessa pequena faixa aqui, certo? Bem, você sabe, então você pode antecipar talvez um movimento de volta para essa faixa aqui, ok? Mas a gente não conseguiu isso aqui, né? Agora dá para ver que não vende muito, ok? Ok, tudo bem pessoal, vamos lá, isso termina a lição 2, e me avise se você tiver alguma dúvida, mas continuaremos amanhã com a parte 3. Sim, seja bem-vindo, Guido. Sidar, vamos ver, algum tipo de oferta no Bookmap para o mês de julho? Não que eu saiba, mas você pode entrar em contato com o apoio em bookmap.com, e, você sabe, podemos dar uma olhada lá para você. Ok? Está bem. Ok, tudo bem, pessoal, sim, obrigado por vir, e vamos chamá-lo de um dia, e vamos acompanhar amanhã a parte 3 e olhar um pouco do contexto deste leilão e das transações, e então começar a aplicar estratégias e configurações a ele, ok, e aproveitar a educação que já temos. Cobertos nos últimos 2 dias. Tudo bem, obrigado por ter vindo. Nos vemos amanhã.